voltamos agora e eu queria tratar de um assunto interessante, porque ele está tomando forma e tem sido extremamente debatido pela sociedade, e como nós já sabemos, os meios de comunicação não são exatamente os mais confiáveis hoje, especialmente nas críticas políticas. Então eu queria falar principalmente sobre a eventual indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu acho que é uma excelente indicação. Não vejo, primeiro, como nepotismo, porque não é mesmo, né? Até porque ele não está sujeito ao presidente da República, mas ao ministro das Relações Exteriores, além do fato de que as credenciais do Eduardo Bolsonaro, mais do que passam de eficientes para o tema, até porque nós temos que lembrar que ele, além de deputado federal eleito e mais votado no país, ele é o presidente da Câmara de Relações Exteriores do Congresso Nacional, o que o qualifica e ainda sobra, né, para embaixador dos Estados Unidos. E verdade seja dita, a gente nem pode considerar isso um favorecimento, porque embaixador seria um rebaixamento, considerando a carreira dele no Legislativo. O que você acha disso, André? Então, Silene, eu acho que a reputação do Eduardo é ilibada totalmente. Eu apenas analiso essa questão, eu acho que de um ponto de vista estratégico, né, ela pode atrair críticas desnecessárias, como por exemplo, nós sabemos que não é nepotismo, mas vamos bater nisso daí, vamos bater nessa tecla infinitamente, né? Por exemplo, eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho certeza que com a escolha o Eduardo vai fazer um excelente trabalho, que ele poderia fazer também dando continuidade ao seu cargo de deputado federal. Então assim, eu não rechaço a escolha, mas eu faria outra no sentido puramente, nesse caso é 100% puramente estratégico mesmo, de evitar dar sopa pro azar, né? De convidar, ter toda uma exposição, uma bateção, criação de narrativas, né? Que vão existir em cima disso, e que poderiam não haver caso a escolha fosse outra. Mas no sentido de. Mas não é entrar na ideia dos caras, não vai ser nenhuma tragédia. O Eduardo, sem dúvida nenhuma, é competente, sem dúvida nenhuma, vai fazer um bom trabalho. Nos textos públicos que eu compartilhei, em que eu trato da minha escolha pelo Bolsonaro, política externa é uma das razões que estão no topo, né? Então, reatar a nossa relação positiva com os Estados Unidos e ter os amigos certos e os inimigos certos. Isso era uma coisa que eu esperava que o governo Bolsonaro faria, e é uma das coisas que está fazendo, e é uma das coisas que está surtindo o resultado mais rápido. Eu até imaginava que a economia daria resultados positivos mais rápido, mas a política externa que está dando. Lucas, então, é isso. Lucas, o que você acha disso? Olha, igual eu já até conversei uma vez com você, né, Sinan, sobre isso. Eu acho a mesma coisa que o André, estrategicamente, por mais que não seja na lei nepotismo, é uma coisa que na hora bate na cabeça do cidadão. Pô, o cara tá indicando filho, é porque é o filho. Inclusive já foi batido em cima disso, né, e inclusive até volto na questão do Diário do Observador, né, eu queria, assim, a gente ainda tá começando, a gente ainda vai crescer para poder começar a cobrir mais essas coisas e ver exatamente o que está acontecendo. Mas por quê? O que eu recebi da mídia, por exemplo, algumas falas do presidente, igual que ele sabe fazer barbecue e fala inglês e essas coisas, eu falei, poxa, a indicação pode acontecer, mas pela estratégia, igual o André falou, eu acho que teria que levar um pouco mais a sério as questões. Não é aquele tipo de coisa que dava para fazer aquelas falas clássicas do Bolsonaro, porque realmente não acredito que vai pegar bem, não, sabe, na imagem pública perante as pessoas. Mas, igual até o Márcio comentou um momento comigo, estrategicamente, realmente, é de confiança. O Trump já falou que... Teve uma notícia que saiu que o Trump falou que mandaria o filho dele para cá em troca. Então, assim, para as relações exteriores é positivo. Para a imagem do presidente, talvez não seja.
Talvez não vai ficar. Aí depende do resultado também de toda essa política externa. Se ela tiver um resultado muito positivo, isso chegar nas pessoas, aí pode até ser um ponto positivo. E aí o presidente tem que fazer a ponderação do que ele quer. Ele quer melhorar a imagem, ele quer alguém de total confiança dele, porque sem dúvida o Eduardo será. Eu acho que é uma questão para o presidente ter que definir no final. Mas se eu fosse ele, eu procuraria outra pessoa, talvez um militar que ele conheça já há muito tempo, alguém ali de mais confiança, para evitar o próprio filho lá. Mas aí está a questão, André, Lucas. Verdade seja dita, você não acha, e aí eu vou pedir para o Márcio responder isso, né, que o que eu tenho percebido é que a pergunta é que está errada. A questão não é se o Eduardo é ou não filho do Bolsonaro. Eu acho que nesse momento que o mundo passa, né, em que o eixo de poder está se modificando, está se voltando para a América Latina, e a América Latina representa 1/5 do globo terrestre, exatamente porque os dois presidentes das duas maiores potências das Américas, ou seja, da América do Norte e da América do Sul, precisam de, digamos, emissários de tamanho nível de confiança. Você não acha isso, Márcio? Acho. É por isso que o Sileno é o consigliere da Armada. Eu acho que, nesse momento, precisa desse cara, precisa de alguém para ocupar esse cargo rápido, e rapidamente não vai ser possível encontrar no Itamaraty tão infiltrado um cara que seja desse nível de confiança. A segunda coisa é que a esquerda, os inimigos, vamos chamar assim, tem muita gente dentro da direita como inimigo também, ia reclamar de qualquer coisa, qualquer um que pusessem lá. E ninguém faz a menor ideia de quem seja o embaixador nos Estados Unidos, ninguém faz a menor ideia de quem seja esse cara, só porque é o Eduardo, está todo mundo falando. Uhum. Então, eu sinceramente, por mim, fica, vai, não tem problema, é esse o cara mesmo. E fora que, se o próprio Trump interessa muito o contato com os Estados Unidos já novamente em crescimento, em retomada de valores e tal, interessa muito isso, a esquerda vai reclamar de qualquer jeito, né? Qualquer tipo de contato com os Estados Unidos, os republicanos, eles vão reclamar de qualquer jeito, então deixa reclamar. Olha, por mim, eu entraria por aqui, sairia por ali, foda-se. E não eu simplesmente nem ligaria, sabe? Um dos grandes problemas que eu vejo, não só no governo Bolsonaro, nas relações pessoais, nas relações sociais, é que todo mundo liga para a opinião de todo mundo. Eu não ligo. Vão falar assim, porque não sei o quê, porque vão falar. Deixa falar, deixa que diga, que pense, que fale. Deixa para lá, vem para cá. Eu não estou nem aí. Assim, tem que ser feito, vai ser feito, acabou. O cara não dá nem satisfação, melhor ainda. Você quer irritar uma pessoa que está te... Você simplesmente não dá bola. Vou fazer, acabou. Vou fazer porque tem que ser feito, eu explico por que vou fazer. E tchau. Quer reclamar, vai ficar esperneando aí. Até porque, a verdade seja dita, né, a imprensa tem minimizado muito o problema da Venezuela. Né? Essa é que é a questão. A Venezuela hoje é uma ferida aberta na geopolítica mundial. Sim. Né? E hoje, sendo um regime totalitário sustentado pelo eurasianismo, né? Ou seja, pelas forças da Rússia e da China comunista. Então, sinceramente, eu não digo que nós vamos entrar numa terceira guerra mundial, mas se uma terceira guerra mundial acontecesse, certamente seria nesse momento por causa da crise da Venezuela e talvez do Irã. Né? Olha, talvez eu diria a junção dos dois. Eu diria a junção dos dois, porque você tocou no assunto Islã. O Islã radical, vamos chamar assim, ele já está em guerra conosco. Exatamente. Sempre esteve, só que agora ficou pior, né? Pois é.
Até que é questão, né? Então, sempre esteve, ele já está em guerra conosco. Então a gente tem que reconhecer isso. Para a gente reconhecer, para a gente resolver um problema, a primeira coisa para se resolver um problema é reconhecer que ele existe. Primeira coisa. Depois as outras informações. A primeira coisa, escuta, nós temos um problema. Esse problema é bem sério. Então, vamos reconhecer que ele existe, vamos dar os nomes aos bois e aí, daí sim nós vamos procurar como resolvê-los. Resolver um problema que a gente nem sabe direito como é que se existe, não sei. Olha, eu acho que tem um problema, você não acha e tal. Não vai ter resolução nenhuma. O Márcio, inclusive, você tocou num ponto nevrálgico que você conhece bastante, né? Me fala sobre a expansão do Islã, por favor. Me fala sobre? A expansão do Islã. O perigo da expansão islâmica para o Ocidente. Olha, a gente sabe que existem o Islã está em contato com a esquerda no mundo inteiro, eles se dão muito bem, porque ambos são totalitários, ambos são não admitem o pensamento individual. Não, o indivíduo não tem a menor importância ali dentro dessas ideologias. O Islã é uma ideologia. Eu acho que ambos estão disputando, são aliados na tomada do poder do mundo pós-revolucionário. E, como disse o Olavo, né, eles querem ser a cereja do bolo no mundo pós-revolucionário. Então eles podem não ser exatamente amiguinhos mesmo, mas são aliados bem confiáveis um para o outro. Depois do mundo realmente destruído, com um monte de guerras, com um monte de gente morrendo e tal, aí eles vão brigar entre si para ver quem é o chefão da coisa. Por enquanto eles não brigam. Então, onde a esquerda está, ela defende a invasão islâmica. Você vê o caso da Alemanha, você vê o caso da França, né? Onde a esquerda tem poder, né? Só que muita gente está começando a perceber, já faz um bom tempo. O André lembra disso, desde 2016 eu venho falando que vai haver uma reação. O Ocidente vai se defender da maneira que sempre se defendeu ao longo desses últimos 1400 anos. A cada ataque, ele é diferente do anterior. E cada defesa, portanto, consequentemente, é diferente da anterior. E cada defesa requer destrói um monte de coisa até a gente conseguir nos organizar. Até conseguimos nos reorganizar e perceber o que está acontecendo. Bom, então é assim. Então, eu acredito que, por exemplo, na França ou na Alemanha, os caras vão começar, já estão percebendo isso. Assim, ou a gente se mexe, não podemos confiar nesses governos. Ou nós nos mexemos, como diz o nosso amigo Enos Francisco Beolque, né? Isso vai ser a guerra dos quintais. A guerra de que nós vamos ter que nos defender pessoalmente a nossos amigos, os nossos quarteirões, a casa do vizinho, a nossa, e é isso. Só que é uma guerra não declarada. Esse é o principal, só é declarado por um lado, né? Só que não tem uma declaração oficial, não tem um exército oficial, não tem uniforme oficial, não tem como fazer prisioneiro, não é uma guerra convencional, mas já está acontecendo, né? E como é que o Brasil entra nisso? O Brasil, eu acho que eles estão deixando o Brasil um pouquinho de lado até se estabelecerem de verdade em outros lugares, né? Mas eles não vão esquecer do Brasil, não. O Brasil é muito importante para eles, para a América Latina. Agora, eles já estão na Venezuela, eles dizem, eu não sei se isso é verdade, mas que a própria Al-Qaeda já tinha campos de provas perto de Foz do Iguaçu, o campo de treinamento. Perto de Foz do Iguaçu, eu não sei se isso é verdade, mas no mínimo preocupante. Tem o livro Hugo Chávez e o Espectro, né, esqueci o nome do autor agora, mas no livro o autor trata dessa questão falando que de alguns relatos de pessoas entrando no Brasil
com identidade da Venezuela, mas o cara não falava espanhol. Aí ele conta no livro sobre a linha aéreo terror, né, que eles chamam dessa maneira, que fazia Teherã, Caracas, e fala também desses árabes estabelecidos muito ali na Tríplice Fronteira. Então é mais ali pro interior do Brasil, ao que parece, mas eu também não domino muito esse assunto não, mas parece que eles estão já criando essa rede dentro da América Latina. Vindo pelas periferias. Por exemplo, as periferias foram historicamente, vamos chamar de dominadas pela Igreja Católica. Dominadas no bom sentido, eu quero dizer, pela Igreja Católica. De 30 anos para cá, por aí, os protestantes daquela linha pentecostal começaram a tomar conta disso aí, com bases em promessas do aqui e agora. Eu estou falando neoprotestante, né? Não é o protestante de linha tradicional, de linha da reforma, né? De linha reformista, tipo a Congregação Cristã no Brasil, ou os batistas e tal. Estou falando daqueles de teologia mais simples. Esses caras prometiam coisas aqui e agora. A Igreja Católica e os protestantes tradicionais prometiam no pós-vida, né? Prometiam a graça divina, quer dizer, prometiam a graça divina se você seguisse tal. Esses caras dessas neopentecostais prometem um aqui e agora. O Islã promete muito mais. Então ele conquista jovens e ele vai. E normalmente são coisas a respeito da libido, das 72 virgens e etc. Então, é o mesmo mundo, eles prometem no mundo do lado de lá, não seria exatamente um mundo espiritual, é o mesmo mundo daqui, só que só com facilidades. É fartura, é mulherada, é sexo, eles prometem isso. Então é muito mais fácil isso aí entrar na cabeça das mentes mais simples. Esse é um dos grandes perigos. Quer dizer assim, gente, cuidado, né? O André tem mais a falar sobre isso. Só para fazer jus aqui o livro que eu citei, o autor é o Leonardo Coutinho, só para ficar registrado aí. Ah, sim, esse livro está na minha lista, eu não estou conseguindo ler. É muito bom. Minha lista de leituras, eu fiz a pilha outro dia, ela passou de 1,60 m. Fazer um merchandising. E ontem eu estava com o André num sebo, pronto, tomei mais um tiro, mais 2 centímetros. Antes de passar para o André, eu vou até... Este livro aqui, está dando leitura? Sim, Pompeia, a Cidade Viva, de Alex Butterworth e Ray Lawrence. Eu não conheço os autores, mas me pareceu bastante interessante. Quer dizer, são 2 centímetros a mais na minha pilha de leitura. Antes de passar para o André, eu quero fazer... Ontem, isso aqui, que começou muito bem. Isso aqui eu estou quase na metade, é sensacional, é ótimo. Sobre o Papa. Você lembra do filme O Gato Pardo, com o Burt Lancaster, não, com o Gregory Peck? Não, o Gato Pardo é com Burt Lancaster. Com Burt Lancaster? É no Quino Visconti, se eu não estou enganado. Uhum. Mas não tem, então não é o Gato Pardo, eu não me lembro agora do filme, mas é com o Gregory Peck. E fala exatamente sobre um arcebispo que na Segunda Guerra Mundial ajuda os judeus a passarem com passaporte do Vaticano para perseguidos. Um filme maravilhoso da década de 60. Eu não me lembro qual é o filme, eu sei qual que é, mas eu não lembro qual é o filme. Agora, se estão falando sobre isso, por favor, não assistam, ou se assistirem, não acreditem naquele filme chamado Amém, do Costa Gavras. Costa Gavras é um picareta ideológico
Ele só de falou marca maior. de marca maior, só falou bobagem. O filme é bom. Tecnicamente ele é bom, ele é bem iluminado, ele é bem dirigido. Costa Gavras era um puta diretor e tal. Só que ele é um picareta intelectual, né? Ele é ideológico. Né? Mas aí você falando sobre a questão, né, exatamente do Islã na América Latina, especialmente na Venezuela e Cuba, né? Eu me lembro que há uns 5 anos atrás eu fui, acho que um dos primeiros a denunciar num blog que eu tinha, que era o Liberdade de Pensar, a questão do Porto de Mariel em Cuba, né, em que dali partiam via Venezuela, né, armas russas para o Hamas, né, para a guerra contra Israel, né, e a Foz do Iguaçu, pouca gente diz hoje, mas Foz do Iguaçu é onde mais se lava dinheiro do narcotráfico e de entidades terroristas, né, hoje de árabe-palestinas. E ninguém faz isso hoje, infelizmente. Isso é o que está no livro do que eu falei lá. Pois é. A mesma coisa. Ô André, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Olha, Sileno, sobre até eu estava conversando, foi ontem? Foi quinta-feira. Eu estava gravando um podcast e a gente acabou falando um pouquinho sobre Islã. Islã é um assunto que eu estudei aí por um tempo. Agora parei de atualizar as leituras, mas tudo que eu absorvi continua. E tudo que o Márcio falou, eu estou de acordo, e está de acordo com o que eu li, com o que eu me informei a respeito também. Uma questão assim importante para se entender a respeito do Islã, na minha opinião, decisiva. Bom, na verdade tem várias, né? Ontem também o Márcio e eu, a gente falou um aspecto teológico muito importante e que distingue o Islã do cristianismo, né? Mas vamos lá, vou levantar 3 pontos aqui, né? Mas fala disso que é interessante, André. Exato. Ainda antes disso que a gente conversou, o Alcorão, por exemplo, a acurácia histórica do Alcorão, né? Para o Alcorão diz expressamente que Jesus não foi crucificado, né? E um dos fatos históricos laicos, isso é laicos, diversos historiadores cristãos atestaram que Jesus foi sim crucificado, né? Então o Alcorão é um livro que supostamente para a crença muçulmana islâmica tem a inspiração divina, mas ele é historicamente equivocado. E claro, não precisamos nem falar que a distância do fato é gigantesca, né? De 6 séculos pelo menos entre o fato que ele está dizendo que não ocorreu e aquilo que as fontes históricas praticamente primárias dizem. Uma outra, então, ou seja, a gente tem aí uma distinção bastante importante, inclusive para falsificar a ideia do Alcorão como um livro além do normal. É um livro como qualquer outro. Não tem nada de anormal a respeito do Alcorão. Ele é facilmente falsificado historicamente. Isso é um primeiro ponto. Uma outra coisa que a gente estava conversando ontem é quais as concepções de amor divino no Islã e no cristianismo, né? Então, o Deus cristão e a teologia cristã explica que o amor de Deus é gratuito, né, oferecido pela graça, e você pode ser recíproco ou não, isso vai depender de você tem a liberdade de retribuir isso. Mas Deus vai te amar, independentemente de você não amá-lo. Você pode ser muçulmano, inclusive, Deus te ama, né? E ele não espera, claro que ele espera que a relação seja recíproca, mas se eventualmente não for, Deus te ama. No Islã, e isso ajuda a entender por que é um perigo qualquer predomínio do Islã. Para a teologia islâmica, o Alá só ama os muçulmanos. Porque o Deus muçulmano, Alá, é um Deus que só aceita a relação se ela for estritamente recíproca. Eu te amo, você me ama. Se não for assim... Ou seja, só um minutinho. Ou seja, na teologia deles, Alá é reativo. Na nossa teologia, nós somos os reativos. Nós temos que reagir ao poder de Deus, ao amor de Deus. Eles não. Alá é reativo. Volta.
Isso implica no quê? Implica que se Deus só ama, só me ama se eu for muçulmano e só ama os meus irmãos aqui muçulmanos, todos aqueles que não são muçulmanos necessariamente são cidadãos, no mínimo, de segunda classe, né? E é preciso, se a gente for para qualquer país majoritariamente islâmico, isso é sabido, isso está escrito assim de uma maneira claríssima no Alcorão, né? No Alcorão, os cristãos e os judeus de povo do livro. Povo do livro é segunda categoria para a teologia islâmica e para os islâmicos. Então, qualquer mistura do Islã com a política, a gente tem a obrigação de saber e denunciar que vai ter, por exemplo, essa consequência inevitável, porque é a crença dos caras. E, por fim, o terceiro elemento que eu quero levantar, o Islã, ele é um negócio extremamente totalizante, né? Eu sempre cito uma curiosidade aqui. Nos hadiths, que são os ditos do profeta, que seria uma espécie de livro sagrado paralelo, né? Que era o quê? O cara que estava lá junto com Maomé, aí no dia 22, o Maomé levantou de manhã, coçou a cabeça, então será que a gente tem que coçar a cabeça todo dia 22? Enfim, lá tem como uma prescrição a respeito de como escovar os dentes. Então, claro que isso vai ter variações, como que cada um interpreta isso, mas tem lá a linha que acha que tem que escovar os dentes do jeito que o profeta escovou os dentes no dia tal, como diz a Hadith, número tal. Então, ou seja, é uma religião que ela quer te abarcar totalmente, ela quer determinar o jeito que você escova os dentes. Então isso é um negócio muito, muito complicado. E por que ela ganha tantos adeptos? Isso tudo sem contar que mais do que uma religião, né, o Islã, acima de tudo, é uma forma de formulação e de estruturação de Estado. Ao contrário do cristianismo, né? Jesus Cristo não deixou nenhuma regra. Aliás, ele diz o tempo todo na Bíblia, olha, dai a César o que é de César, meu pai o que é do meu pai. O meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro mundo. Né? Então, embora Jesus Cristo seja a base fundamental da nossa moral, né, ocidental, ele não nos dá um manual de organização do Estado, de política, de sociedade. Né? Já Maomé faz isso o tempo todo, e aliás, somente isso. É a única coisa a qual Maomé se dedica. 70% do Alcorão são prescrições. Exato, e prescrições de Estado. Faça isso, faça aquilo. Exato. Eu acho uma imensa ingenuidade você imaginar que vai eleger um prefeito, um governador ou um presidente islâmico e ele não irá alterar a estrutura moral do nosso Estado, né, do Estado ocidental. Isso é de uma ingenuidade absurda, porque não existe outra maneira de se praticar o Islã senão destruindo aquela civilização onde ele se insere, em nome dele mesmo. Sim, porque ele não admite convivência. Não existe convivência. E qual o objetivo do califado? Existe sim, enquanto não sou maioria. Exato. Assim fizeram no Oriente. Bom, isso é uma conversa para muitos outros hangouts. Com certeza. Senhores, eu não sei vocês, mas eu me dou por muito satisfeito quando a gente está falando em cultura, em sociedade, né, em política, com o que nós já começamos conversando aqui. Então, eu queria, se vocês não se importam, já terminar o Hangout, que ele já está estourando o tempo, com o último bloco, especificamente para o Márcio. Márcio, fala mais da Armada para gente. Olha, a Armada começou, a ideia da Armada começou com a Márcia Xavier de Brito e eu, detectando, né, que basicamente eu, porque eu sou mais encrenqueiro, detectando que havia uma lacuna de mercado para obras que fossem de combate cultural, de combate para essa guerra cultural. A Márcia teve que sair por causa das revisões dela, ela tinha que se organizar com as revisões dela, e imediatamente eu chamei o André, que imediatamente topou. O André tem um espírito exatamente bem mais guerreiro que a Márcia, né? Então a ideia foi mesmo
juntar os dois que nós temos mais ou menos a mesma linha de pensamento e a mesma linha de ação. Nós dois entendemos bem quais são os dois pilares nas quais está apoiada o conceito da Armada, né, que é preparação para a guerra cultural, formação e informação para a guerra cultural, que seriam obras de combate direto. Esse do Horowitz que você acabou de falar, o Sorria, você está sendo enganado, o livro do Paulo Enéas, o do Pudina, por exemplo, está no meio das duas. Está nas duas, nos dois pilares de Cuba, está nos dois pilares. O Ricardo da Costa está no primeiro pilar, o Rogério está no primeiro pilar. A ideia que você falou no começo é o nosso logotipo é uma galera veneziana usada na Batalha de Lepanto em 1571, quando as forças ocidentais derrotaram a marinha do sultão otomano, que tinha muito mais navios. É uma espécie de referência à batalha cultural, não só contra o Islã, não só contra a esquerda, contra o que venha a dividir a nossa sociedade. Então, o que vier de problema nesse sentido, se vier de problema, quer dizer, que vier de livros nesse sentido, nós vamos fazer um esforço enorme para publicar de comum acordo qualquer coisa que a gente... Tem coisas que, por exemplo, as pessoas consultam o André e ele topa sem me falar nada, não precisa me falar absolutamente nada. Se ele topou, está topado. Eu sei que é da nossa linha, pronto, não quero nem saber. Ou, de repente, você mesmo, você nos trouxe o Rogério Silva Araújo. O Rogério é brilhante, né? O Rogério é brilhante. Ele tem um texto que é um negócio extraordinário, fora do comum mesmo. E é assim, profundo conhecedor daquilo sobre o que ele escreve. E se ele não conhece, ele vai se informar. Então, é isso que a gente precisa, esse tipo de postura que a gente quer, que a gente precisa, que nós temos, né? Nós também não sabemos de tudo. Se a gente não sabe de alguma coisa, vamos buscar a informação. Então nós trabalhamos com uma equipe, um conselheiro, que é o advogado. É esse que vos fala. Fala aí do outro lado. Com vamos chamar de edição de livros, o André e eu. A imagem, vamos chamar de imagem, quem cuida do site, essas coisas assim, a minha filha. E nas revisões, Moacir, que é amigo e mais alguns outros livro por livro. Por exemplo, o Caleno, Márcio Bocarro, que é brilhante, aquele menino Leandro Passos, também muito bom. Então, prestando serviço também para outras editoras. Então, eu recebo o livro para a LVM, por exemplo, que está fazendo um trabalho ótimo. Eu recebo o livro, eu passo para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa. Normalmente é o André ou o Moacir. Mas se estão sobrecarregados, passo para outro e eu faço a segunda parte. Então, tá dando para ir para segurando, mas aguardem novidades a respeito da Armada. Aguardem novidades. Eu tive uma reunião com o André ontem, muito eficiente, né? Muito boa. Eles aguardem novidades, porque vai vir coisa boa por aí, vai vir mais coisa, mais títulos e etc. Se segurem. Segurem, porque André Capitãozinho América vem batendo com o escudo na cabeça de todo mundo. Lucas, para despedir, sobre o Diário do Observador e o que você deseja para os próximos passos do Diário. Bom, o que eu espero para o Diário daqui para frente é que a gente possa começar a preencher a lacuna que a gente tem do formato noticioso, né? Começar a ter uma equipe maior. E para isso a gente está pensando como é que a gente vai fazer para poder investir, para poder começar
a ter um faturamento para poder começar a contratar mesmo, porque o nosso objetivo é ser uma grande empresa de jornalismo, né? Ter realmente uma estrutura de redação, colunistas, enquetes, entrevistas. E, infelizmente tudo isso demanda muito tempo e é um tanto custoso. Então a gente vai dar os passos de cada vez, mas por enquanto a gente quer aprimorar e assim, finalizar o processo da escrita mesmo. Ter o jornalismo, ter a nossa redação, continuar absorvendo mais e mais colunistas, gente de peso, igual a gente citou aqui, né? O Fábio Costa Pereira, por exemplo, gente que é totalmente ignorada em alguns outros pontos e tem muito a contribuir com a opinião que tem, com o peso que tem. Então é crescer nesse sentido e partir depois para a questão do audiovisual, começar a preencher essas lacunas e realmente virar um grande jornal aí, se Deus permitir que a gente possa seguir em frente. Maravilhoso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra fazer esse programa com vocês. Espero que todos gostem. Uma boa noite e uma boa semana. Tchau, pessoal. Vocês também, muito obrigado.